vamos recapitular um pouquinho das nossas aulas anteriores. Falamos sobre o fogo, algumas características do fogo, os elementos químicos que compõem o fogo. Falamos um pouquinho dos métodos de transmissão do calor e falamos também dos métodos de extinção do fogo. Falamos um pouco dos fenômenos do fogo, falamos um pouco também das características dos combustíveis, falamos um pouco dos comburentes, falamos também, citamos algumas fontes de ignição e o que precisa para que esses elementos químicos reajam e formem o fogo. Falamos também quando é fogo, quando é princípio de incêndio e quando é um incêndio deflagrado. Falamos sobre alguns equipamentos e dispositivos utilizados no combate ao princípio de incêndio. Falamos sobre a sua eficácia. Falamos sobre classes de incêndio, qual o melhor método de combate a esses tipos de classe de incêndio. Falamos também sobre fases do fogo, sua fase inicial, a fase de queima livre e a sua fase de declive, quando falta ou combustível ou oxigênio para que mantenha o fogo. Ok? Vamos relembrar então o que é o fogo. O fogo ele é uma reação química, porque precisa de dois ou mais elementos para que ele exista. Exotérmica, porque ele puxa o gás oxigênio de fora para dentro e manda de dentro para fora calor. Então ele é exotérmico, emana de si luz, claridade, gás, devido à transformação do material sólido líquido, que se transforma ali junto com o oxigênio e se transforma em gases que são liberados na atmosfera. Vapores são liberados também, fumaça, deixando resíduos naquele ambiente. Então esse é o fogo, uma reação química exotérmica que emana de si luz, gás, vapores e fumaça e deixa os resíduos. Tranquilo? Esse é o fogo. Falamos um pouco também sobre ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de autoignição. Falamos da característica dos sólidos. Qual a diferença de um sólido para um líquido e de um líquido para um gás? Se ambos podem ser combustíveis e são combustíveis, qual a diferença do fogo que reage em um e do fogo que reage em outro? Tem grandes diferenças e é importante que nós conheçamos cada uma delas. Falamos também sobre extintores, falamos um pouco de mangueiras de incêndio, falamos um pouco sobre esguichos. E agora nós vamos perguntar, são quantas classes de incêndio que nós temos e que nós falamos aqui nas nossas aulas? Lembrando da classe de incêndio, classe A, classe B, classe C. E depois nós falamos da classe D e a classe K. A classe de incêndio E, ela lida com radioativos, não se aplica a nós, não tem por que entrarmos nesse assunto. Mas classe de incêndio A, sólidos inflamáveis, característica principal, ele tem forma definida e ele queima na sua superfície e na sua profundidade. Okay? Classe de incêndio tipo B. Tipo B é composto por líquidos e gases inflamáveis, cujas características dos líquidos é queima na sua superfície somente e produz o aquecimento internamente de si, queimando na sua superfície e não tem forma definida, ou seja, se espalha no ambiente, enquanto der para aquele líquido ali ser derramado se espalhar, ele vai se espalhar. Característica principal dos gases é promovem rápida explosão, diferente de líquidos e de sólidos. Incêndios de classe C, composto por materiais sólidos elétricos energizados. Pode ser um notebook, pode ser uma rede elétrica, pode ser um disjuntor, uma caixa de energia. São redes elétricas que têm energia dinâmica passando dentro dele. Então tem eletricidade dinâmica. Então é incêndio de classe C, porque tem eletricidade, então tem um risco a mais, ou seja, eu não posso somente combater aquele incêndio agindo com o resfriamento, como eu agiria como se fosse um sólido normal, jogando água. Eu preciso ter devidos cuidados. A água, devido à grande quantidade de sais que tem nela,
quando eu atacar o fogo utilizando água, sendo que há corrente elétrica nesse fogo, aquela corrente elétrica ela vai se espalhar junto com a água, trazendo ali danos e prejuízos aonde aquela água for, porque ela está energizada. Okay? Classe de incêndio. Melhor método de atacar o fogo, de combater incêndio. Classe C é com gás carbônico ou dióxido de carbono para combater o incêndio. Classe D é o bicarbonato de sódio ou pó químico seco. Para incêndios de classe D, que é composto por metais pirofóricos, pode ser aço, titânio, zinco, magnésio e vários outros, que são de difícil combustão, mas quando pegam fogo é muito difícil de se apagar. LGE, líquido gerador de espuma, ou alguns tipos de hipoquímicos especiais, que agem através da quebra da reação em cadeia. Classe de incêndio K, na qual é composto por óleos e gorduras vegetais, cujo melhor método de extinção desse tipo de fogo é através da quebra da reação em cadeia, ou você trabalhando no abafamento, colocando um pano, fechando aquele recipiente que está sofrendo a queima de um óleo e gordura vegetal, que está tendo fogo ali com uma tampa de panela, fechando, tampando aquele recipiente, e se não for possível, utilizando o extintor acetato de potássio, que é o extintor correto, aquele prateado, diferenciado de todos, para o combate a incêndio em óleos e gorduras vegetais. Nunca atacando esse tipo de fogo com água. Ok? Um breve remind aqui, né? Um breve aqui, briefing, para a gente relembrar um pouquinho do que nós comentamos nas últimas aulas e manter você atualizado.